O livro de Joel é um livro catastrófico. É um livro que mostra uma tragédia sobre a nação de Israel. E aqui mais especificamente Judá. Judá também é a nação de Israel, só que é a parte sul do território. A parte norte é chamada Israel e a parte sul é chamada Judá. A parte norte se desviou do Senhor completamente. E a parte sul, que nós estamos estudando agora, também está se desviando do Senhor. E por incrível que pareça, foi até pior do que a parte norte de Israel. Eles tinham o templo de Deus ali, tinham sacerdotes, pessoas que deveriam conduzir pessoas ao caminho de Deus, mas eles estavam fazendo tudo errado. Eles estavam se envolvendo com bebedeiras, eles estavam se envolvendo com imoralidade, com opressão, com corrupção. Então pensa um povo que estava dando vergonha para Deus, era o povo de Judá. E Deus prenunciou para eles, ou seja, disse de antemão que aconteceria algumas coisas ruins, muito ruins para a nação, porque Deus queria chamar a atenção da nação para que ela se voltasse ao Senhor e fizesse aquilo que o dirigente nos apresentou, ou seja, confissão de pecados. Mas a nação não quis fazer isso e as coisas só foram piorando. No capítulo 1, Deus traz 3 tragédias para a nação. Primeiro, uma chuva, uma nuvem de gafanhotos, literalmente gafanhotos. Vocês estão com os insetinhos aí, né? Imagina o povo que tinha gafanhoto varrendo toda a lavoura deles e acabando com as plantações. Depois dos gafanhotos, Deus manda uma seca, sem chuvas. Quando Deus queria abençoar o povo, Ele dava abundância de chuvas de bênção. Mas quando Ele queria disciplinar o povo, castigar o povo, não porque Ele é mau, mas porque Ele é bom, e queria chamá-los a atenção para que eles se voltassem para Deus, Ele fazia coisas assim. Ele mandou uma seca que acabou com muitas das plantações deles. E não para finalizar, mas para continuar o juízo de Deus sobre Judá, Ele mandou incêndios florestais. Ele mandou incêndio nas florestas e acabando aí com mais vegetação, fazendo com que os rebanhos de ovelhas, de gado, sofressem. E Deus ainda secou os açudes, os leitos dos rios, e aí a nação passou por uma grande dificuldade. No capítulo 2, que vamos estudar agora, os primeiros versículos, ele fala do dia do Senhor. Aqui há um pouquinho de confusão. Vamos explicar um pouco o que é o dia do Senhor. Todos estão aí em Joel? Lara, seja bem-vinda, Lara. Saudade de você. Como é que está lá em São Paulo? Está melhor aqui com o maridão, né? Nós agradecemos a igreja, inclusive as irmãs que vieram aqui e vieram no chá de fraldas da Helena. A minha esposa e a Val estavam preocupadas que não ia vir gente aqui, mas veio um grupo bom, né? Graças a Deus. Então, o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de alegria. Tira isso da cabeça. Dia do Senhor é um dia de juízo. É um dia de julgamento. É um dia da ira de Deus. É o dia que Deus fica bravo, muito bravo. É o dia em que o cálice transborda, porque Deus usa uma figura no Antigo Testamento de que a ira de Deus é igual uma taça de vinho, que vai enchendo, 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 e quando chega na borda, transborda. E quando transbordar,
aí esse vinho, que é chamado ira de Deus, transborda e derrama sobre os pecadores. E Deus vai derramar essa ira sobre e contra Israel e os povos, as nações. O dia do Senhor acontece algumas vezes. Quando a Babilônia invade Judá, é o dia do Senhor, é um dia de muita morte, é um dia em que as mulheres são violentadas, os filhos são mortos e eles são acorrentados pelos pescoços e são levados até a Babilônia. Esse é o dia do Senhor. Mas houve e haverá também outro momento chamado o dia do Senhor. A qualquer momento, sem aviso, Deus vai levar a igreja para si. Isso é chamado arrebatamento. O Senhor Jesus vai vir até as nuvens e vai levar todos aqueles que são seus. Todos. Não vai ficar ninguém. Ninguém que é crente. Aí vai começar um período de 7 anos, chamado tribulação. Nesse período, 3 anos e meio é a metade. Os 3 anos e meio finais serão de muita aflição para o povo de Israel. E ao chegar no final, o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E ao voltar, então, ele vai salvar o povo dele. O povo de Israel, 2/3 morrerão. E 1/3 que estiver aqui na terra vai ser salvo na última hora por Jesus Cristo, o Messias. Por causa dos acontecimentos atuais, as pessoas ficam meio alvoroçadas. Será que já são sinais dos tempos? Será que Jesus já está voltando? Queria dizer para você, tranquilizar o seu coração, e isso não é problema nosso. Deus vai tratar com a nação de Israel. A nação de Israel é o relógio de Deus. Tudo para a igreja já foi cumprido. Qualquer momento ele leva a igreja. Aí sim Deus vai trabalhar com Israel. É claro que quando acontecem algumas coisas assim com Israel, nós pensamos nas profecias bíblicas. Mas quero dizer para você que a nação de Israel foi reconhecida como nação nos nossos dias em 1948. E de lá para cá, houve 9 conflitos. Conflitos grandes. Alguns que a gente pode mencionar, que talvez você já ouviu. A Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur, e outros conflitos que eles tiveram com o Líbano, inclusive. E o último foi conflito com Gaza. O conflito com Gaza agora se transforma na guerra com Gaza. Então se intensificou. Os palestinos, eles querem acabar com Israel. As coisas ficarão ruins quando o mundo todo tomar partido, preferindo os palestinos, achando que aquela terra é direito dos palestinos e que Israel deve sair dali. Então, se vocês acompanharem um pouquinho, vocês vão ver que há manifestações na Europa, Estados Unidos pouco, mas um pouquinho, Canadá, todos os países que receberam muitos imigrantes islâmicos, eles estão protestando. Na Holanda hoje foi uma coisa, um mar de gente protestando contra Israel, para que Israel seja subjugada e que os palestinos ganhem o seu território por direito. Eles falam que é por direito, mas sabemos que na Bíblia não é. O Brasil, infelizmente, politicamente, ele é a favor do lado dos palestinos, não do lado de Israel. Isso é muito ruim para uma nação. Mas nós não temos parte com o mundo. Nós servimos ao Senhor, nós esperamos que o Senhor arrebate a sua igreja.
mas os acontecimentos são esses. Irmãos, o dia do Senhor vai chegar, quando todos os povos, ou quase todos os povos do mundo, estiverem a favor de uma destruição de Israel. Vai surgir um homem com um governo mundial que vai conseguir controlar todas as nações para um único governo. E ele vai, por incrível que pareça também, ele vai proteger a nação de Israel. A nação de Israel vai ficar protegida por ele por 3 anos e meio. E aí depois ele vai quebrar essa proteção, porque na verdade foi um engano, e aí a nação de Israel vai sofrer muito. Mas nós não estaremos aqui, os crentes em Cristo Jesus, mas acompanhamos isso na palavra do Senhor. Então eu queria dizer isso só porque tem a ver com o dia do Senhor que vai chegar em algum tempo. E Deus está preparando o povo para o dia do Senhor, uma profecia dupla, em que Ele está falando desse momento que nós estamos estudando, 800 anos antes de Cristo, ou até menos, e falando de um outro período que vai vir. E por isso nós temos que fazer como o Senhor Jesus ensinou. O bom escriba lhe tira do baú coisas novas e coisas velhas. E a gente tenta fazer a separação. Então vamos estudar o que está acontecendo. E nós não estamos estudando apenas a história da nação de Israel, de Judá. Nós estamos estudando sobre as nossas vidas. O que Deus tem para falar conosco. Assim como aconteceu com a nação de Judá, Deus está falando com você hoje, para você se aproximar de Deus, porque Ele pode pesar a mão sobre a sua vida, a fim de trazer você de volta para Ele. Versículo 1 diz assim, Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Deus está preparando toda a terra. Quando o Velho Testamento fala de toda a terra, nem sempre é toda a terra. A terra é chamada a terra de Israel. Deus está trabalhando com esse povo. E Deus diz, toque a trombeta, porque a trombeta é um sinal de aviso, de alerta. O inimigo vem e vem rodeando a terra, e vem invadindo a terra, e ele chama isso de dia do Senhor com letra maiúscula. Dia do Senhor é um dia de juízo, de julgamento. Versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Notem que o versículo ele é bem dramático, dizendo que é um dia de terror, porque a escuridão evoca terror nas pessoas. É um dia também, ele menciona escuridade, trevas e negridão. Para dizer que é um dia de terror, que é um dia assustador. E ele diz também que um povo grande e poderoso vai vir. Naquela época, era os caldeus. Caldeus e babilônios, mesma coisa. Bom, então os babilônios iam chegar. Ele usa a mesma figura do capítulo 1. O capítulo 1, insetos vieram e assolaram a terra. Esses insetos eram os gafanhotos. Agora ele vai usar a mesma figura, só que agora não é gafanhoto, porque Deus já devastou a terra com os gafanhotos. Agora é com um exército, que ele compara a gafanhotos. Porque gafanhotos, quando vêm, eles vêm numa nuvem. E eles devastam toda a lavoura. E agora esse exército vai vir como gafanhoto também, devastando tudo que a nação tem, inclusive os seus filhos, as pessoas. Versículo 3. À frente dele, ou seja, do exército, vai fogo devorador, atrás
chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Como os gafanhotos. Então na frente é igual o jardim do Éden, um paraíso, coisa linda. Mas quando esse exército chega, ele destrói tudo. Eu não sei quanto tempo passou do capítulo 1 para o capítulo 2. Talvez Deus tinha devastado a terra através de gafanhotos, de seca e de incêndio. E agora parece que tudo fica verde novamente. Deus dá uma trégua, mas logo vem o exército trazendo grande destruição, com as suas armas de fogo, mas não como armas de fogo como conhecemos, mas bolas de fogo. Eles vêm fazendo também os seus aparelhamentos de destruição da muralha de Jericó, e eles sitiam, eu falei Jericó, né? Da muralha de Jerusalém, e os babilônios sitiam, ou seja, eles ficam em volta de Jerusalém por 18 meses, trazendo grande sofrimento para a nação, com corte de abastecimento de água, sem poder visitar suas lavouras, seus pastos, e eles ficam aprisionados na própria terra. É o juízo de Deus sobre a nação de Israel, de Judá. Versículo 4. Aí ele vai falar como que é o exército. Ele faz uma comparação como se fosse gafanhotos, tá bom? Versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Ou seja, cavalo simboliza força. Cavalo mostra um terror quando vem num grande número, um exército. E ele faz uma comparação, porque você que já viu um gafanhoto de perto, já pegou na mão, você vê que a cara do gafanhoto é igual de um cavalo. Pode ver isso, né? Então ele faz essa comparação. Versículo 5. Estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. É um momento de guerra, é um momento de aflição. Os estrondos daqueles carros, os carros são carros de guerra, carroça, tá bom? De guerra, e vem fazendo aquela barulheira, e vem como que pulando em cima das montanhas, uma vez que Jerusalém, em volta de Jerusalém, há vários montes. E para chegar em Jerusalém, então tem que subir nos montes até chegar em Jerusalém. E eles vêm estalando, igual quando tem uma fogueira, né? Fica aqueles estalos, crepitando, estalando, e devorando o restolho, ou seja, aquilo que restar, esse exército vem destruindo, um povo poderoso para o combate. É uma guerra antiga, mas é uma guerra que também traz, como as de hoje, traz muito sofrimento, muita aflição para todo o povo. Por que Deus faz isso com o povo amado dele? O povo escolhido. Por que Ele faz isso? É porque o povo se desviou de Deus e Deus agora quer chamar o povo de volta. Deus quer chamar com amor, e Ele fez isso durante 490 anos, chamando o povo com amor, chamando o povo através dos profetas que acordavam de madrugada, iam para as ruas, para as praças pregar, chamando pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados, mas o povo não queria ouvir. E agora Deus vem com juízo. Assim também vai acontecer com o nosso mundo. Deus está chamando as pessoas com amor, levantando pregadores, levantando testemunhos, levantando mensageiros, para que as pessoas se aproximem de Deus, amando a palavra dele e voluntariamente se entregando a Deus. Mas vocês já sabem disso.
Quantas pessoas querem vir para o Senhor? É uma parte muito pequena. O Senhor Jesus já tinha nos alertado sobre isso, que o caminho para a salvação é um caminho árduo, duro, difícil, estreito. Mas o caminho que leva à perdição é largo, espaçoso, onde muitos entram por ele. Meus irmãos, o Senhor quer chamar pecadores para o caminho do Senhor e quer usar a sua vida para isso. E esse dia do juízo de Deus continua, versículo 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. As pessoas ficam brancas de medo dos caldeus. Os caldeus causavam muito medo. Para os irmãos terem ideia, os caldeus derrotaram o Egito, aquela grande nação. Os caldeus causavam medo nos moabitas, nos amonitas, nos filisteus. Em todo o povo da região eles causavam muito medo. Todos respeitavam os caldeus. Os caldeus só tinham medo de uma nação, a nação de Israel. Só que a nação de Israel agora está numa pior, porque a nação começou a desobedecer a Deus. E o poderio da nação de Israel, o poderio não estava num poderio bélico, ou seja, de armas, de um grande número de exército, mas estava em obedecer ao Senhor. Deus já destruiu exércitos grandes com 300 pessoas só. Deus destruiu o exército dos filisteus com um jovenzinho, acabando com o maior soldado deles, dos filisteus. Foi Davi e Golias. Deus já espantou o exército fazendo barulho nas copas das árvores, sem que tivesse ninguém perseguindo os inimigos. Deus já fez grandes coisas para a nação de Israel. Mas agora, a nação de Israel, desobedecendo ao Senhor, Deus deixou a nação vulnerável. A nação está fraca. E agora os babilônios aproveitam essa fraqueza e entram para destruir a terra. Versículo 7. O exército dos caldeus: correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. No mundo animal se estuda um pouco sobre os gafanhotos, e esse exército é igual aos gafanhotos. Os gafanhotos, eles podem voar numa nuvem de milhares e milhares de insetos sem bater a asa um no outro, e eles seguem o seu próprio caminho, sem rei, sem ninguém que os conduza, mas eles vão. E assim também os caldeus, eles vão com tudo sobre a nação de Judá, ou de Israel. Versículo 8: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Esse é o único versículo que mostra que ele estava usando os gafanhotos apenas como uma analogia, uma comparação. Porque nenhum gafanhoto vai contra lanças. Aqui é um exército mesmo de soldados. E esses soldados, eles vão enfileirados. Eles não empurram ao outro. Eles são organizados e eles estão contra qualquer tipo de resistência dos judeus. E eles não se detêm no seu caminho. Eles vão com tudo. Versículo 9: assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Meus irmãos, é uma invasão tal que a nação está muito assustada. O Senhor Jesus, ele fala de um momento assim que a nação vai passar novamente. Em Mateus 24, ele fala que aqueles que estão no telhado da casa não desçam para pegar coisas para fugir, porque os inimigos, eles vão estar já te esperando. Eles têm que correr. Até Jesus fala num tom até de brincadeira,
de ironia quando ele diz: orem a Deus para que a fuga de vocês não seja num sábado. Por que ele fala isso? Porque na lei dos judeus, no sábado você só podia andar 1.100 metros, não podia andar mais do que isso. Agora é claro que quando alguém está te perseguindo, você não está nem aí com as regras, né? Mas o Senhor Jesus só estava sendo irônico com eles. Vocês não vão ter tempo para respeitar mais nem a religião de vocês, porque vocês vão com tudo, vocês vão fugir dos inimigos. Ai das grávidas, das que amamentam, porque como é que vai correr com o barrigão, né? Como é que é deixando o pequenininho que ainda amamenta, que não pode andar? O Senhor Jesus, ele descreve também de maneira assustadora como vai ser o tempo dos judeus. O que está acontecendo lá em Israel é realmente, para nós falarmos aqui as coisas que têm acontecido, talvez alguns, dependendo dos meios de comunicação que você consome, você não vai nem acreditar. Porque no Brasil há uma ênfase para dizer que o que está acontecendo ali é que Israel é um terrorismo, quando Israel não é terrorista. As coisas são muito tristes, né? Até o maior religioso desse mundo, que é o cabeça de um movimento religioso, que vocês já sabem, a maior religião do mundo, ele disse que Israel tinha que fazer um corredor de fuga para os palestinos. Uma acusação muito falsa, porque Israel fez esse corredor, mas o Egito bloqueou e falou: eles não passam aqui. E por que Israel está fazendo isso? Porque Israel quer proteger a civilização dos palestinos, dos civis. É muito igual tudo que acontece nas guerras, porque guerra é assim. Guerra tem muita injustiça, guerra tem muita crueldade, para todos os lados, é verdade. Mas às vezes nós não podemos só dizer é um terrorismo, você tem que falar qual é o nome do terrorista, para saber quem que está sendo mal. O povo de Deus, Israel, não é santo. O povo de Deus, Israel, não é convertido. O povo de Israel precisa da salvação. Mas Deus prometeu para Abraão que seria feito uma grande nação. Aqueles que amaldiçoarem seriam amaldiçoados, os que perseguirem seriam perseguidos. E Deus falou que ia cuidar da nação de Israel, não porque a nação era boa, mas porque Ele prometeu e jurou pelo próprio nome dEle. E vai trazer essa nação aos pés de Cristo Jesus. Isso vai acontecer, mas muitas mortes acontecerão também. E a história de Israel sempre foi assim, de muitas guerras, muitas perseguições, muito ódio, e aqui nós estamos vendo mais uma vez, e nós podemos sim dizer, é culpa da nação, porque a nação desobedeceu, mas por outro lado, você não pode tentar odiar o povo que Deus ama, porque Deus quer salvar esse povo. E o povo está assim, correndo. Versículo 10, nós vamos terminar com 10 e o 11. Versículo 10, diante deles treme a terra, do exército dos caldeus, né? E os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Isso é porque é um contexto de guerra. Quando tem guerra, tem fumaça. E quando tem fumaça, tudo fica nublado, e quando sai o sol fica uma bola de fogo, né? A ilusão que dá para a gente, porque fica vermelho, porque a fumaça faz um filtro no sol. E é assim que está acontecendo também com a invasão dos babilônios em Israel, em Judá. Versículo 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar?
Você não está vendo apenas um cenário de guerra, você está vendo a sua vida. Porque se há alguém que ainda não aceitou a salvação em Cristo Jesus, você está sofrendo ou vai sofrer como um cenário de guerra. E muito pior do que um cenário de guerra. Notem que Deus, não tem nada a ver com Satanás, tá bom? Deus levanta a voz diante do seu exército. Qual é o exército de Deus no contexto? A Babilônia. Os babilônios são idólatras, são perversos, são malvados, mas Deus está usando esse povo para disciplinar o povo dele, o povo amado dele. E Deus muitas vezes ele faz isso para chamar a sua atenção. Tem coisas ruins que acontecem na sua vida. Acontecem porque você já está num mundo ruim. Você já está num mundo caído, onde tem doenças, tragédias e muitas coisas más. Mas quando nós estamos contra o Senhor, quando nós não estamos voltando para a palavra de Deus, para amar o Senhor, quando nós estamos nos esfriando das coisas de Deus, Ele pode usar coisas que no momento parece que são coisas vindas de um Deus mau. A palavra de Deus diz em Isaías que Deus cria o mal. Não é que Deus cria o mal lá no Jardim do Éden, que Deus fez o pecado, nada disso. Deus cria o mal quando Ele quer disciplinar o povo dele. Ele levanta o mal contra o povo dele. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas muitas doenças Deus traz para chamar nossa atenção. Muitos reveses financeiros acontecem porque Deus quer chamar a nossa atenção. Muitos problemas emocionais que vêm nas pessoas, Deus permite para chamar a atenção. Será que Deus está querendo chamar a nossa atenção? De alguma maneira, Deus tem levantado um exército contra nós para nos alcançar. Ele é um Deus de amor, embora não pareça no momento, quando você vê um relato desse, porque são apenas 11 versículos. Mas quando você vê os 66 livros da Bíblia, você vê que Deus é amor. Mesmo com esse povo sofrendo tudo que está sofrendo, Deus é poderoso e o exército executa as ordens dele. Se Deus quer trabalhar na vida de alguns discípulos que estão fracos na fé, Deus pode levantar ondas e chacoalhar o barco onde eles estão. Deus pode fazer muitas coisas quando Ele quer chamar a nossa atenção. E se Deus está fazendo isso, você tem a opção de amaldiçoar Deus. Mas eu não te aconselho a fazer isso. Você pode amaldiçoar Deus, como pessoas no futuro amaldiçoarão a Deus. Elas estarão com a pele toda queimada com o sol ardente que Deus vai trazer sobre elas na tribulação, e elas sabem de onde vem. Elas sabem que é a ira de Deus e do Cordeiro, que é o Filho de Deus. Mas mesmo assim você sabe o que elas fazem, né? Elas blasfemam contra o Deus dos céus. Então as pessoas são assim, orgulhosas. As pessoas são raivosas contra Deus. Tudo que acontece, elas culpam Deus. E não que Deus não saiba e que Deus não esteja até produzindo algumas coisas ruins na vida das pessoas, mas elas têm outra opção, que é pedir a misericórdia do Senhor. Veja aqui no versículo 19 do capítulo 1. Alguém pode ler, por favor? Joel 1:19. E as
Você pode amaldiçoar a Deus ou você pode gritar socorro. Se você gritar socorro, é bem melhor, porque Deus não está com o braço encolhido para aquele que tem o coração contrito e arrependido. É um perigo rejeitar a Deus. Se alguém no nosso meio aqui, seja alguém que não segue a palavra de Deus, ou mesmo alguém que segue a palavra de Deus, mas que no momento está bravo com Deus, está de mal de Deus, não faz diferença, é para todos vocês. É um perigo rejeitar Deus. Sabe por quê? Porque você pode ser rejeitado por Ele. Deus sabe rejeitar também. O Senhor Jesus fala que quando da vinda dEle, não no arrebatamento, mas na tribulação, porque muitos vão se converter, mas alguns ainda vão ficar duros de coração. Ele usa uma figura do casamento judaico. No casamento judaico havia umas brincadeiras assim, você pode achar até sem graça, mas para eles era divertido. A noiva ficava num lugar, o noivo ficava numa tenda, e os amigos do noivo iam buscar o noivo para se encontrar com a noiva, e vinham também algumas moças fazendo festas, e elas faziam esse encontro dessa festa, e muitas vezes era à noite. E o Senhor Jesus conta do noivo que está para vir, e as noivas e as jovens precisam estar preparadas. E havia 10 dessas jovens, e elas carregavam suas lamparinas, suas candeias, e para aquilo ficar aceso precisava alimentar com óleo. 5 delas estavam bem abastecidas, mas 5 delas eram imprudentes, não estavam abastecidas. De repente alguém grita: o noivo chegou! E aí elas vão. Só que as que estão abastecidas de óleo, elas têm a luz na sua lamparina, mas as outras 5 estão desabastecidas. E elas falam assim: você não quer dar um pouco do seu óleo para mim? Ela fala: não, porque senão eu vou ficar sem. E assim também acontecerá com alguns. Alguns estarão preparados para a vinda do Senhor, mas outros serão imprudentes, descuidados e não estarão preparados. E eles vão ser lançados em trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é muito sério rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra e rejeitar a Jesus, porque Ele pode lançar ao inferno as pessoas que não estão preparadas. Elas têm tempo, elas têm oportunidade e elas precisam aceitar. E Ele fala em várias histórias. O Senhor Jesus fala: serão lançados para as trevas, para o fogo, onde o verme não morre, para dizer que o inferno e o lago de fogo são eternos. E Ele sempre repete: onde haverá choro e ranger de dentes. É perigoso rejeitar a Deus, porque pessoas que rejeitarem a salvação em Cristo Jesus hoje, elas se lamentarão por toda a eternidade. As pessoas que forem tanto para o céu quanto para o lago de fogo, essas pessoas não perdem a identidade. Elas não viram outras pessoas, elas não viram anjos, não viram demônios. São as próprias pessoas que existem hoje. Se você é um salvo em Cristo Jesus, e se você for antes de mim, ou se eu for antes de você, quando nós nos encontrarmos, nós vamos nos conhecer, porque nós somos as mesmas pessoas salvas por Cristo Jesus aqui, e viveremos por toda a eternidade com Ele na glória. Mas também é verdade que pessoas que saem desse mundo sem a salvação, elas estarão perdidas por toda a eternidade e serão as mesmas pessoas
que vivem hoje aqui, que rejeitaram e passarão a eternidade num misto de blasfemar contra Deus que as enviou para lá e também pedindo a oportunidade de sair dali e se arrependendo, tarde demais, mas se arrependendo por terem rejeitado as oportunidades que tiveram quando em vida. Por isso é muito perigoso rejeitar a salvação. O rico e o Lázaro, eles estão nos lugares por toda a eternidade, que a Bíblia relata em Lucas 16, né? E o rico, naquele lugar de tormento, ele pedia para que Abraão, o Deus, enviasse até os familiares dele mensageiros, profetas, pessoas que falassem da salvação, para que elas não fossem para esse lugar tão terrível onde ele estava e está até hoje e estará por toda a eternidade, porque aquilo não é uma parábola, é uma história que o Senhor Jesus contou. E a resposta para ele foi o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia, e eles podem ouvir enquanto eles estão lá, enquanto eles estão vivos, porque depois que passa para esse lado, aí não tem mais chance. Meus irmãos, é uma mensagem muito poderosa essa daqui de Joel e de toda a palavra do Senhor. O tempo está passando, não sabemos quando nós encontraremos ao Senhor. Eu sei de uma coisa: enquanto eu estiver aqui, eu tenho a oportunidade de levar pessoas para Jesus. Quando eu não estiver aqui, eu não tenho mais essa responsabilidade e nem essa oportunidade. E você também. Nós precisamos levar bem a sério para levar pessoas a Cristo Jesus. A começar dos seus familiares, indo para os seus amigos mais íntimos e partindo para aqueles amigos, colegas ou pessoas desconhecidas, para que eles se aproximem da salvação em Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela salvação que há em Cristo, obrigado pela Tua palavra. O Teu juízo chegará em algum momento e nós pedimos, ó Pai, que as pessoas que aqui estão já percebam que o Senhor julga o pecado, para que purifiquem as suas vidas, para que trabalhem em favor dos perdidos, para que eles conheçam a Tua palavra. Nós oramos pedindo a Tua ajuda para sermos esses mensageiros da paz, do Evangelho. Nós oramos ao Senhor pedindo a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém.